Sejam bem-vindos ao nosso canal Mensageiro do Infinito. Aqui é Antônio Claré, estou com o Dr. Isaú dos Santos, fundador da Igreja Cristã Mensageira e autor do livro Mensageiro do Infinito, que traz uma viagem ao sagrado, que nós possamos conhecer melhor sobre Deus, sobre a sua presença aqui na Terra, sobre toda a sua criação. Nós falamos no episódio anterior sobre a Santíssima Trindade, então cada semana nós vamos abranger algum assunto, algum tema específico, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre essas questões que são difundidas e explicadas por várias religiões, mas talvez você, assim como eu, tenha essa necessidade de aprender um pouco mais sobre essa nova filosofia, sobre aquele entendimento que você tem sobre Deus. Porque cada um, doutor Isaú, tem essa visão de Deus. Cada pessoa que leu a Bíblia, que frequentou uma religião, muitos fizeram teologia para poder entender melhor Deus, né? Para poder explicar Deus, que é difícil de explicar. Então, cada um, assim como eu, assim como o senhor, temos uma própria visão de Deus. E esta visão, às vezes, não é a mais correta, mas é a nossa visão. Então nós queremos enxergar melhor para que a gente possa, junto com a sua explicação, né, sobre esses temas, a gente possa, junto com a nossa visão, dar um melhor esclarecimento até para nós mesmos e para que a gente possa também explicar para outras pessoas. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a origem da humanidade. Isso, vamos falar sobre a origem da humanidade. Desde os tempos remotos, de muitos anos atrás, as pessoas humanas têm a curiosidade de saber de onde vieram, como originou a humanidade aqui na Terra. É um tema muito complexo. Até hoje ninguém entendeu isso. Eu sou um instrumento da mensagem divina. Eu sou um instrumento de Deus. Como todos os tempos ocorreram instrumentos de Deus aqui na Terra. Os escritores sagrados da Bíblia, todos são instrumentos de Deus aqui na Terra. Deus amou tanto ao mundo que mandou seu Filho único aqui para se fazer homem e sofrer como homem para salvar todos os homens, todas as mulheres e todas as pessoas humanas. Isso é uma prova do amor divino. Eu, desde 14 anos de idade, que tenho visões e sonhos e mensagens divinas de outras maneiras, além de sonhos e visões, por exemplo, uma que eu chamo de mergulhos espaciais. Tive no ano 2000 o sonho, visão, que me anunciou que eu teria que escrever um livro e me foi dado o nome do livro, Mensageiro do Infinito. E quando eu escrevi o livro Mensageiro do Infinito, cheguei à conclusão que é um livro sagrado escrito por inspiração divina. E durante as revelações que eu recebi para escrever o livro Mensageiro do Infinito, também me foi revelado a origem da humanidade, que eu achei muito interessante, que ninguém até hoje nem imaginou que poderia ser esta. Mas é a verdadeira origem da humanidade, é a que eu vou transmitir nessa entrevista de hoje. Havia muitos milhões de anos atrás, havia um planeta aqui no céu, orbitando em torno do Sol, no nosso sistema solar, entre Marte e Júpiter. Este planeta era habitado. A Terra não podia ser habitada ainda naquela época. A Terra era toda envolta em erupções vulcânicas e muito quente, e toda a água da Terra, dos oceanos, estava no céu. Tinha uma coluna de nuvens imensa em cima da Terra, porque toda a água estava em forma de nuvens, chovendo o tempo todo e evaporando ao mesmo tempo, por muitos milhões de anos, até que a Terra foi esfriando, e a água foi formando os oceanos, e a Terra foi então habitada. Entre Marte e Júpiter girava um planeta habitado, e os habitantes daquele planeta eram humanos alados, ou seja, pessoas humanas que tinham asas, ou seja, eram os anjos. Por isso eu chamo de planeta dos anjos. Não sei se ele tinha um outro nome, mas eu conheço
pela minha visão, pela revelação que eu tive, era o planeta dos anjos. E era um planeta paradisíaco. E Deus comunicava sempre com eles. Aparecia de forma visível e comunicava, conversava com os seres, com os anjos que habitavam aquele planeta. E havia um anjo muito importante que foi eleito governador daquele planeta. Ele era o chefe supremo de todos os anjos. E ele se chama Satanás. E esse anjo, Satanás, era um anjo muito bonito, uma aparência muito bonita, e era muito querido de Deus. E Deus então colocou nele um apelido significando anjo de luz, que é Lúcifer, significa anjo de luz. E ele ficou muito orgulhoso com isso, por ter recebido esse prêmio de Deus. Mas, em vez de ficar apenas agradecendo a Deus, reconhecendo Deus como o Senhor absoluto, inclusive da ascensão dele como um anjo de luz, primeiro, o mais querido de Deus naquele planeta, e ficou tão orgulhoso que resolveu ser Deus também. E isso desagradou muito a Deus, e os outros anjos revoltaram, muitos anjos revoltaram contra ele. Ele conseguiu convencer apenas a terça parte daqueles anjos que viviam naquele planeta, e 2/3 partes não aderiram à ideia dele ser Deus, ficaram fiéis ao Deus verdadeiro, Senhor absoluto de todo o universo, e por isso gerou-se uma batalha naquele planeta. Então aquela batalha que houve no céu, que se fala na Bíblia, lá no Apocalipse, quando São João Evangelista escreve que houve uma grande batalha no céu. O céu é tudo que está acima da nossa cabeça, mas não é naquele céu que diz lá onde houve uma batalha, não é o ambiente de Deus, que no ambiente de Deus jamais poderia haver uma batalha. A batalha foi no planeta dos anjos, aqui entre Marte e Júpiter. Então, os anjos guerrearam uns com os outros. E o Lúcifer, o Satanás, com os seus anjos, que era a terça parte apenas, claro, teriam que ser vencidos primeiro, porque eram maus e eram contra Deus. E contra Deus ninguém vence. E segundo, porque eles eram minoria. A maioria de 2/3 e que estavam com Deus e que por isso teriam que ser os vencedores, venceram aquela batalha. Mas quando o Satanás percebeu que tinha perdido a batalha, ele explodiu uma bomba atômica progressiva. Essa bomba atômica progressiva que ele explodiu já existe aqui na Terra, só que ninguém teve coragem de explodir nenhuma até hoje, porque ela explode o planeta. Ela é progressiva. Cada átomo que explode, explode também os átomos vizinhos. E assim explode tudo quanto é átomo que são vizinhos daqueles que se explodem, e pode explodir realmente um planeta. E ele então explodiu o planeta dos anjos. E essa explosão gerou o fim daquele planeta. A terça parte dos anjos maus, que revoltaram contra Deus, aderentes de Satanás, que hoje são conhecidos como os demônios, eles foram expulsos para as trevas exteriores. E 2/3 partes dos anjos que eram bons, fiéis a Deus, foram todos arrebatados ao céu, ao ambiente de Deus. E hoje são os anjos que nós conhecemos, revelados no texto sagrado da Bíblia. A Bíblia fala muito de anjos, sempre. E aqueles anjos que se falam na Bíblia são as 2/3 partes de anjos que haviam naquele planeta. Mas e os anjos maus? O que aconteceu com eles? Eu disse aqui na nossa entrevista anterior que Deus é absoluto e jamais pode fracassar. Deus não pode experimentar o fracasso, porque Ele é absoluto. Ele não tem como experimentar o fracasso, então Ele não pode perder nada. E ele tinha ali naquela explosão do planeta dos anjos, tinha um aparente fracasso de Deus, perdendo a terça parte dos habitantes daquele planeta, que em relação ao universo, que faz parte do próprio Deus, é uma fagulhinha, é uma fagulha, mas é importante para Deus. Então aqueles anjos maus que foram perdidos, Deus poderia estar fracassando em relação a eles. Mas como Ele não pode fracassar, Ele então teve uma providência, criou uma providência para isso. Ele disse: eu preciso recuperar esses anjos maus.
Eles estão expulsos nas trevas exteriores do espaço cósmico do universo e não mais, eles não podem permanecer lá eternamente. Porque tudo que acontece temporário é temporário e tem que ter fim. A eternidade é aquilo que não começou e que também nunca vai terminar. Então ele jogou esses anjos aqui na Terra. E eles caíram aqui na Terra como demônios, todos eles. Mas muitos deles eram demônios verdadeiros, e outros eram apenas seguidores, e alguns até aqueles que acompanharam assim, só por, como a gente costuma dizer hoje aqui em gíria popular, Maria vai para as outras. Então eles não eram tão maus assim, não eram tão demônios assim, e, portanto, tinha os mais comprometidos com o mal e os menos comprometidos com o mal. E ficaram na Terra. Mas aqui na Terra não podia ter ser vivo ainda. A Terra não podia ser habitada. E eles ficaram por aí. Inclusive, a ciência diz que lá na Antártida ainda existem anjos caídos por lá. Esses anjos caídos, quando a Terra teve condição de ser habitada, é que os espíritos desses anjos caídos começaram a ser encarnados nos seres vivos aqui na Terra, a partir das larvas, aqueles micróbios muito pequenos lá na lama, até chegar nos seres superiores e até chegar no ser humano. Então nós somos a origem dos anjos caídos, com certeza absoluta. Quando eu escrevi isso no livro Mensageiro do Infinito, eu também tive dúvida. Falei, será que as pessoas vão aceitar isso? Será que é possível convencer a humanidade que nós somos os anjos caídos lá do planeta dos anjos? Que nós já fomos todos chamados de espíritos maus ou demônios? Mas aí eu comecei a pesquisar. Mas antes mesmo de eu chegar à conclusão nas minhas pesquisas, eu tive uma prova que eu estava certo que a revelação era correta. Como foi essa prova? Um amigo meu sabia que eu estava escrevendo o livro Mensagem do Infinito. Logo depois que eu escrevi essa verdade, ele passou no meu escritório e me convidou para uma reunião em uma associação esotérica em que ele participava. E que nessa associação esotérica havia lá um irmão dele que era um visionário. E ele tinha tido uma revelação divina que era muito importante e que tinha que comunicar a pessoas que tinham interesse nesse tipo de coisa. E me convidou para ir participar da reunião onde ele comunicava essa visão que ele teve de maneira oficial. Eu me recusei, porque quando eu estava escrevendo o livro Mensageiro do Infinito, eu não podia participar de reunião, eu não podia ler revista, eu não podia ver televisão, eu não podia ler jornais, eu não podia ser influenciado por nenhuma outra comunicação, porque eu estava sempre preparado para receber revelações divinas. Falei, não posso ir, meu amigo, eu não posso ir a essa reunião. Eu estou escrevendo um livro de inspiração divina e eu só posso ficar preparado para receber revelações divinas e nenhuma interferência material aqui da Terra e de outras pessoas. Ele insistiu muito comigo, mas eu não cedi. Quando eu falei, explica o que é que ele viu, que ele disse, essa coisa que ele foi revelada, essa revelação que ele teve, tem que ficar no seu livro, tem que ser escrito no seu livro. Eu disse, olha, eu não posso escrever nada que venha dos outros, é só o que eu recebo como revelação divina. Por isso, se tiver de estar no meu livro, eu recebo aqui também. Outra vez eu já recebi. Fala o que é. Eu não posso falar, que ele disse que só vai falar lá para as pessoas que estiverem reunidas. Falei, pois então eu não vou ficar sabendo, eu não vou lá. Mas se tiver de entrar no meu livro, vai entrar, não fica preocupado não. Aí ele, quando ele viu que eu não ia mesmo, falou, não, isso não pode ficar fora do seu livro, eu vou te falar então, eu vou quebrar regras, vou te explicar. Então o que foi? A revelação dele consiste no seguinte, é que não existe perda para Deus de nenhum ente, nenhuma alma, nenhum espírito. Todos terão que ser salvos. E por isso, até os demônios um dia vai ter que converter em anjos bons novamente. Pode demorar milhões de anos, mas isso não vai ter que acontecer. Aí eu nem assustei, ele ficou meio um tanto impressionado. Eu falei, aguarde um pouquinho que vou te mostrar uma coisa.
fui lá e peguei os rascunhos que eu tinha feito do meu livro e falei, leia aqui, escrevi essa semana. E quando ele leu lá, até os demônios se tornarão anjos bons novamente. Ele falou, não estou acreditando no que eu estou vendo, porque o meu amigo disse que ninguém mais sabia disso, só ele. Falei, pois é, quando vem a revelação divina, ela vem para todas as pessoas aqui na Terra. Só que nem todos, a maioria absoluta não consegue entender, não consegue receber, não consegue perceber a mensagem divina. Só muito poucas pessoas que estão escolhidas por Deus para isso. Então ele recebeu lá e eu recebi aqui. E outras pessoas no mundo também devem ter recebido. Portanto, nesse momento, eu tive certeza que a revelação era realmente divina e aquilo era verdadeiro. Portanto, os anjos caídos aqui na Terra é a origem da humanidade. E nós, mas alguns, muitos desses anjos caídos, já se tornaram santos, já estão no céu, já são anjos bons novamente, porque a Terra tem muitos mil anos que está em funcionamento. E quando esses anjos caíram, há milhões de anos atrás aqui na Terra, a Terra não tinha nem condição de ter vida. Mas quando teve condição, foi esses espíritos de anjos caídos que começaram a encarnar os seres vivos e foi desenvolvendo, chegaram aos seres superiores e chegaram até a humanidade, e por isso a humanidade é originária dos anjos caídos. E nós temos uma prova de que a Terra está habitada pelos anjos caídos. Uma não, nós temos muitas provas. Mas uma delas é muito simples e está na Bíblia. Quando Jesus Cristo deixou o deserto onde ele estava jejuando, o demônio incorporou um ser humano, um homem, e começou a acompanhar Jesus Cristo e tentando ele. Achou que ele estava fraco por estar jejuando. E disse para ele, você está fraco, deve estar com fome porque jejuou 40 dias. Mostrou para ele umas pedras e disse, mande que essas pedras transformem em pão para que você se alimente. Ele diz, nem só de pão vive o homem, senão da palavra que sai da boca de Deus. Depois disse para ele, lá em cima do templo, atira-se daqui lá embaixo, porque está escrito, um anjo te segurará nas mãos para que não bata com as pedras, nas suas quedas. Ele diz, mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio ficou satisfeito, ainda não. Mostrou ele o horizonte muito longe, lá de cima do pináculo do templo, e disse, olha, está vendo o tanto que a terra é grande? Tudo isso me pertence. Eu sou senhor de tudo isso. E se você me prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. É um mentiroso que não ia dar coisa nenhuma. Mas Jesus Cristo, então, neste momento, repreendeu ele e mandou que ele saísse daquele nome e desaparecesse. Afasta-se, Satanás, porque só adorarás o Senhor teu Deus. E por isso o demônio se afastou de Jesus Cristo e foi vencido por ele mais uma vez. Então o demônio disse, a terra me pertence. E eu fui pesquisar na Bíblia e descobri então que Deus deu a terra de presente para os anjos caídos para que eles se recuperassem aqui e se transformassem novamente em anjos. Como o processo é muito longo, a terra já tem muitos milhões de anos, ainda vai existir por muito tempo, e quando chegar o último dia, ainda não vai ter purificado todos os demônios, não. Tem muitos que ainda vão ter que mudar para outros planetas, vão ser jogados em outros planetas que estão começando a ser habitados agora, para continuar a purificação. Porque no último dia, segundo a Bíblia, segundo Jesus Cristo, ainda vai ter um julgamento e os bons vão ser levados ao céu e os maus, que ainda existirem naquela época, vão ser precipitados no abismo e vão ter que esperar para entrar em outro planeta, para começar tudo de novo, para se purificar. Mas o processo pode ser muito longo, mas é verdadeiro e ninguém vai se perder eternamente. Por isso, um dos nossos dogmas de fé na Igreja Cristã Mensageira é a temporalidade do sofrimento, não existe sofrimento eterno e, por isso, tudo que é perdido vai ser recuperado ao longo do tempo, por mais que isso demore. Muito obrigado a todos e vamos, em outras oportunidades,
trabalhar ainda mais sobre a origem da humanidade, como isso se deu e por que isso se deu e, portanto, para entendermos bem o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima semana. O nosso podcast, O Mensageiro do Infinito.